Aí, prontinho, gravando. Boa noite a todos, é um prazer receber todos vocês aqui. A Lívia, nossa convidada de honra hoje, que estará palestrando, né, a nós esse tema tão importante, né, que é sobre a inclusão, e essa palestra acontecerá em 2 etapas, porque são muitos assuntos, né, então a Lívia que propôs isso para a gente, então o mês que vem estaremos aqui novamente e esperamos por vocês. Então você que está aqui ou assistindo essa gravação, seja muito bem-vindo e que seja útil para vocês, amém? Então eu quero apresentar para vocês a nossa diretoria, eu sou Andréa Locatelli, está aqui também a Nancy, que é a vice-presidente, pode falar aí, Nancy, um pouquinho. Está aqui também a Leonir, pode falar aí, Leonir. Boa noite, paz. E é isso, então, eu vou pedir para a Leonir estar fazendo... A Bia está aí? Ela vai entrar daqui a pouquinho, né? Também temos a Bia e a Ingrid, que faz parte da diretoria. Eu vou pedir para a Leonir se apresentar, falar um pouquinho que ela quiser falar, e já fazer uma oração apresentando a vida da Lívia ao Senhor. Boa noite mais uma vez. Bom, eu sou a Leonir, sou casada com o Sérgio, que é pastor aqui na Igreja Batista em Jardim Colonial, e estou aí aprendendo com as meninas, né, com a Andréia e com a Nancy, com os demais, e servindo também no CBSP Kids. Então, vamos orar. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por este tempo. Nós sabemos que o Senhor ama as crianças e o Senhor tem nos chamado para um novo tempo, Senhor, novos momentos. A igreja do Senhor tem vivido e nós estamos aqui dispostos para aprender e crescer no conhecimento, Pai, da Tua palavra e no conhecimento para também auxiliar as famílias e as crianças. Que o Senhor possa nos abençoar, que tenhamos um tempo rico de aprendizagem, que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Abençoe a vida da Lívia, sei que o Senhor já tem falado com ela, e que o Senhor possa usá-la de maneira especial para abençoar as nossas vidas. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, boa noite. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Olívia, eu não te apresentei, mas se apresente, fale a sua formação, igreja. Tá bom. Eu sou aqui de Sorocaba, da IBIF aqui de Sorocaba, né? Já estou caminhando com eles há 13 anos, então a gente já está aí junto nessa caminhada, parte trabalhando no Ministério Infantil, parte trabalhando com juniores, que seria de 13 a 17 anos, né, 16 ali, ou seja, não é nem jovem, mas também não é mais criança, eles estão ali naquela fase de mudança, e durante um período na nossa igreja a gente sentiu a necessidade, tá? Eu sou pedagoga, atuo na área de coordenação com alunos especiais e suas famílias, então já vão fazer 3 anos que eu estou atuando nessa área, né, mais de formação e dentro de sala de aula são mais de 15 anos. Tá? Estou bastante nervosa, mesmo sendo online, então, gente, me desculpa qualquer coisa, tá? Sou casada, tenho 2 filhos, 2 meninos, né? Um de 16 anos e um de 17 anos. Inclusive, o meu mais novo perguntou, você não me usou de exemplo, né? E eu falei, não, dessa vez não. Então, né, agora ele cresceu, é um adolescente, e mesmo sendo neurodivergente, ele tem aí as suas colocações. Então, é bem especial estar falando desse assunto, que eu já abordo mesmo antes do diagnóstico do meu filho. Né? Então, já era uma coisa que eu vinha trabalhando, que me despertou o interesse, tá? Para iniciar, eu gosto muito de abrir falando um pouco da forma de trabalho, da pedagogia que eu gosto de trabalhar, que no caso é a questão emocional, né? Uma raiz afetiva, o solo das relações, o primeiro vínculo e a comunicação. Então, a criança ela vai aprender mais, o adolescente ele vai aprender mais, ele vai estar mais aberto a aprender se a gente conseguir construir ali uma raiz emocional, se a gente conseguir trazer para ele algo emotivo, afetivo,
né? O que a gente gosta de brincar, assim, olha, eu não gosto da pregação, mas eu amo o louvor, né? A gente escuta isso às vezes das crianças, dos adolescentes, né? Ah, eu não gostei da pregação, mas eu adorei a cantina no final, né? Então, alguma coisa tem que estar motivando, trazendo essa raiz afetiva para que a gente possa trazer novos conhecimentos para esse adolescente, para essa criança, plantar realmente uma semente e gerar frutos ali, tá? E para entender isso, dentro dos neurodivergentes, atípico ou a criança atípico, eu gostaria de dizer o que se enquadra aí, né? Então, quando a gente fala atípico, sempre vem em mente o autista, mas vai muito além. Então, vai entrar o espectro autista, déficit de atenção, todo e qualquer tipo de deficiência intelectual, transtornos de desenvolvimento e também de coordenação, transtorno de linguagem, apraxia, tá? Então, esse também entra. Crianças com deficiência física, tá? Então, física, visual, auditiva, intelectual, transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, disgrafia, síndrome de Down, de Rett, de Padre Wheeler. Alguém conhece essa? Ele tem os membros mais frágeis, né? Então, tem mais incidência de traumas, de acabar se contundindo, se machucando, tá? Crianças com qualquer tipo de doenças neurológicas, epilepsia, esquizofrenia. Então, esses também vão se enquadrar nessas crianças que vão exigir um cuidado maior dentro de um culto, de uma IBF, tá? Paralisia cerebral, epilepsia e doenças neuromusculares, ou seja, aquela criança que tem aquela doença motora também, uma dificuldade, um desequilíbrio ao andar, encurtamento de membros, então toda essa parte também entra. Por isso que eu falei que era algo muito grande para a gente abordar em um único tópico, né? Porque vai exigir aí bastante. Todo indivíduo aprende melhor quando forma vínculos afetivos. Então, quando a gente recebe essas crianças, a gente vai ter que lidar com coisas diferentes, agitação, sons, movimentos repetitivos, e isso a gente não pode entender como sinais de indisciplina. Ao contrário, são sinais de regulação. Muitas vezes trata-se da linguagem daquela criança no ambiente. Para ela conseguir prestar atenção, ela precisa estar ali fazendo movimentos repetitivos. Para ela conseguir compreender alguma coisa, ela precisa estar apertando algo com as mãos. Então, tudo isso são formas de aprendizagem e também de linguagem dessas crianças. Tá? Em Samuel 16:7, o Senhor diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitarei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por que eu trouxe, né, essa passagem? Porque às vezes a gente vai estar vendo ali o movimento, vai estar vendo ali essa questão da dificuldade dessa criança, mas nós temos que ver além, ver tudo aquilo que ela pode aprender, tudo aquilo que ela pode desenvolver, e mais do que isso, entender que o que nós estamos passando para ela está sendo absorvido de alguma forma. Né? Então, se a gente não tiver o cuidado adequado, as informações vão ser absorvidas por essa criança de uma forma inadequada também, tá? Levando em consideração, principalmente, que o neurodivergente, ele vai entender de forma mais concreta. A abstração, muitas vezes, não está construída, e aí, aquilo que você fala vai ter um poder, né? Então, eu lembro de um culto onde a gente estava falando sobre a Páscoa, né? Então, a crucificação de Cristo, tal, e uma criança virou, mas Jesus morreu? Então, assim, ele realmente sofreu ali naquele momento a morte de Jesus. Né? Então, é uma questão muito concreta. A criança não está vendo essa abstração, ela está vendo algo acontecendo ali naquele momento. Né? Então, às vezes, é
difícil para entender, e era uma criança que tinha tido uma perda de um animal de estimação, então acaba levando isso em consideração, né? Então a gente precisa entender também essas vivências, tá? A prática da cultura do chiu acaba silenciando essas crianças, afastando também, tá? A expectativa de quem está ali contando a história, de que vai ficar em absoluto silêncio, todo mundo sentadinho, prestando 100% da atenção, às vezes é uma frustração de quem está ministrando aquele culto, né? Porque as crianças, na normalidade, já vão ser ativas, tem um foco menor. A criança típica, ainda mais. Não necessariamente significa que ela não está prestando atenção, mas aquele movimento de andar durante a contação de história, de se levantar, de mexer em algo, também faz parte da absorção de conhecimento daquela criança. Tá? Quando a gente tem a necessidade de uma criança estática, de uma criança que não se movimenta, que está ali sempre parada, a gente acaba afastando essa criança e automaticamente a família também, né? Porque a família acaba não encontrando um local para ter ali o seu filho, né, assistido, seu filho ali acompanhado, para que ele também possa ali acompanhar o culto, estar presente, né? Então, isso é muito importante. E é muito errado a gente querer ali, principalmente de um neurodivergente, ou de uma criança, por exemplo, síndrome de Down, que existem algumas posições que cansam, que doem o corpo. Então, tem essa necessidade de levantar, de trocar de posição, de, às vezes, descansar de uma outra forma. Então, é importante a gente não entender toda essa questão da criança como indisciplina. Tá? E lembrar também que, historicamente, a deficiência ela foi vista de forma limitante e punitiva. Então, não é uma questão só de eles estarem saindo agora. Né? Então, a gente, às vezes, escuta algumas questões, como assim, antigamente não existia tanto criança com problema, tanta criança. Na verdade, existia. Eles estavam ali enclausurados, eles estavam, de alguma forma, totalmente marginalizados. Eles não faziam parte, não entravam nas partes sociais, não adentravam as questões sociais. E na questão religiosa, a gente ainda tem um adendo, né? Por quê? Porque por mais de séculos, a deficiência, assim como a epilepsia e uma série de outras doenças, esquizofrenia, era tratada como possessão demoníaca, como punição por algum pecado, né? E a gente vai ter isso mesmo após a vinda de Cristo, né? A gente tem aí toda a Idade Média, do século V ao século XV, ainda na parte religiosa, ser tratada como possessão demoníaca, como questão de bruxaria, como punição dos pecados da família ou daquele indivíduo, como uma aprovação divina, né? Fazendo com que esse indivíduo também fosse marginalizado dentro do ambiente religioso. Então, tudo isso vem trazendo uma nova forma de ver essas crianças, de ver também esses adultos. Em Mateus 4:24, a gente vê, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Ele categoriza, ele vai lá e põe em categorias diferentes. Ele traz a questão de transtornos mentais não mais como uma questão de possessão demoníaca, mas sim de uma doença, de uma questão que pode, através da oração, ser curada, de uma questão que não é uma punição, não se trata de um pecado cometido por alguém, então vai modificar isso. E lá em João 9:1-3, Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem dos pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. Ou seja, vai tirar esse estigma que até hoje a gente vê ainda repercutir em diversas partes do mundo,
mas que nós, como cristãos, temos que tirar esses estigmas e mostrar de que forma adequando as nossas IBFs para atender essas crianças, para atender esse público tão importante. Tá? Então, ele vai rejeitar a ideia de deficiência ou enfermidade como consequência de um pecado. E isso vai trazer essa mudança no aspecto, né? Então, dentro disso, a gente vai mudar a prática. Vai ser uma prática de escutativa, de conhecer aquela família, de compreender o movimento corporal e os sons como forma de existir e interagir com o sagrado também. Assim como nós interagimos com o sagrado através de um louvor, eles também vão interagir com o sagrado da maneira deles, né? Da forma com que eles conseguem, ali naquele momento, mostrar esse amor a Deus, tá? Em consequência, a gente vai ter uma criança que está regulada, que se sente segura, que a família também encontra pertencimento dentro daquele âmbito social, tá? E aí, um pouco antes, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da desregulação, né? Então, no caso, algumas formas que a gente pode ter aí para usar no momento de uma desregulação a criança vai se desregular, algumas tentam bater com o seu corpo na parede, no chão, arremessam objetos. Então, o ideal é que a gente sempre acolha essa criança pelas costas da criança, dessa forma ela não consegue te chutar nem te segurar de alguma forma, né? Então, evita que você se machuque e machuque também essa criança. Porque quando você dá o abraço por trás, você está mostrando para ela que você só quer controlar aquele movimento que está causando dor, inclusive nela. Tá? E aí você pode usar frases como eu estou aqui com você, você está seguro, sair daquele ambiente que está um pouco mais tumultuado com crianças, até para que ela não arremesse nada numa criança, para que consiga ali conter de uma forma mais tranquila, tá? Evitar frases como para de chorar, você precisa se controlar, não foi nada, algo desregulou. Então, se eu digo não foi nada, eu estou invalidando a dor daquela criança naquele momento, né? Para ela estar desregulada ao ponto de ficar mais com ações mais agressivas, de se movimentar de forma mais intensa, então algo aconteceu. E às vezes pode ser um som, um susto, algo pequeno, né, que desregulou, mas a gente consegue voltar essa criança, voltar ali nesse momento, tá? Necessidades sensoriais. É interessante ter gelinhos. A gente pega aquelas garrafinhas de coca, aquelas garrafinhas pequenininhas, coloca água e congela. Num momento como esse, é interessante você pedir para segurar, colocar na mão, porque essa questão sensorial vai fazer com que também vá voltando ali. Não adianta você ficar perguntando na hora, tá tudo bem? Mas o que aconteceu? O que foi? Nesse momento, a memória de trabalho dessa criança está totalmente desregulada. Ela não vai saber explicar para você, dizer para você o que está acontecendo e o que está deixando ela fora do prumo. Né? Então, a gente precisa entender isso e trazer outras formas. O gelo acaba auxiliando bastante, né? Porque na hora que ela segura o gelo, opa, o que é isso? Tem algo diferente. E aí você consegue trabalhar a respiração, consegue uma série de coisas. É interessante a gente pensar, porque também é o mal do século, né? A gente vê crianças tendo crise de ansiedade, né? Então, isso também pode ajudar num momento de uma crise de ansiedade, né? Às vezes a gente traz um assunto que é um gatilho, né, para uma determinada criança, e ela pode ter uma crise de choro, ela pode ter, né, algo ali. Você pode também usar o auxílio do gelo para conseguir. E, lógico, aquela técnica, né? Cheira a florzinha e assopra a velhinha também ajuda bastante. Algumas vezes eles já estão injuriados, né? De já ouvir na escola, em outros lugares. Então, a gente pode usar o gelo e falar para respirar, né? Estou aqui com você, tá tudo bem, estou aqui com você, para que a criança também vá se acalmando, tá?
Deixa eu passar aqui para o próximo. A ética do cuidado, o educador como jardineiro. O amor é o verdadeiro educador. A sabedoria do cuidado vai além das técnicas acadêmicas, ou seja, vai além daquilo que eu aprendi dentro das instituições de ensino. Principalmente porque tudo se renova, principalmente nessa área, né? Hoje a gente já tem exames genéticos que conseguem constatar uma série de transtornos do espectro autista, de uma série de coisas, né? Então, a gente precisa também pensar que, além das técnicas acadêmicas, requer paciência, afeto, compreensão de que o aprendizado só ocorre onde há segurança. Essa criança neurodivergente, ela só vai aprender se ela se sentir segura, se ela se chegar e se sentir acolhida, se sentir bem. E aí, quando eu digo isso, não é só entre ela e o educador, não é só entre ela e aquela pessoa que está cumprindo aquela missão, é com os colegas também. E aí não cabe a gente fazer essa criança ser engolida goela abaixo. Né? Então, isso é muito importante. Não cabe a gente falar assim, olha, gente, não, mas ele tem que ficar assim porque ele é especial. Essa criança não vai ser acolhida por aquele grupo, por aquelas outras crianças. Né? Então, é importante a gente ter esse diálogo também, mostrar, né? Falar assim, olha, quando você não sabia andar, sua mãe pedia para você ir buscar? Não, então, por quê? Porque você ainda não sabia, estava aprendendo. Hoje ele está aprendendo a ficar sentado. Então, não é o tempo todo que ele vai conseguir. Então, trazer essas questões, porque as crianças são muito inteligentes. Eles vão compreender. E aí, mais do que isso, eles vão amar, eles vão gostar daquele colega, apesar dele ter momentos que grita, apesar de ter momentos que ele não presta atenção no que eu, como amiguinha, estou contando para ele. Então, isso vai fazer com que também nasça laços afetivos reais, tá? Não aquele que é engolir goela abaixo, não. Ai, mas a gente tem que deixar porque ele é especial. Isso acaba afastando, né? Se tem um movimento, alguma coisa, essa criança não vai ser convidada pelas outras. A partir do momento que a gente cria esse vínculo, né? Mostra assim, olha, você não é legal toda hora. Ele também não consegue ser legal toda hora. A tia é legal toda hora? Não é legal toda hora. Tem hora que a tia tá brava, tem hora que a tia tá feliz. Então, a gente mostrar isso para as crianças também faz com que nasça de verdade esse amor de estar perto, de gostar de conviver, de estar junto, de falar assim, não, deixa que eu pego para ele, que eu sei onde está o estojo dele, um lápis para ele, uma caneta para ele. Então, essa parte é muito importante. Trabalhar o todo, não só aquela criança que é diferente, mas é o todo. Senta aqui agora. Questões de respeito também. Não é porque você é autista que você vai poder bater no rosto, fazer algumas coisas. Então, a gente vai administrar isso lá dentro do culto do Ministério Infantil também com as crianças, né? Então, impor os limites através de uma rotina, né? Então, quando a gente tem uma rotina determinada, principalmente para a criança neurodivergente, ela sabe quais são os passos, isso faz com que ela fique regulada o tempo necessário para que a gente consiga ministrar todo o cultinho infantil, fazendo o louvor, a pregação, a coleta, então, fazendo todo o movimento de aprendizado com aquela criança. E, ao contrário, mais do que os outros ainda, vai bater ali naquela tecla. Não, mas está faltando tal coisa não aconteceu ainda, né? E trazer também a família. Não, hoje é domingo, é dia de estarmos lá, vamos, né? Então, é muito importante a gente trabalhar, e isso vem através do acolhimento, uma presença significativa, tá? De previsibilidade, que, como eu falei, da rotina, um educador calmo, emocionalmente estável. Na hora que uma criança, né, vamos colocar aí de 10, 12 anos, a gente já, né, que é pequenininha, eu tenho 1,63 m, então, às vezes ele já tem quase a minha altura. Tem uma crise, né? Então, é muito difícil, você tem que raciocinar mesmo no sangue frio, saber como segurar para não machucar a criança, para não deixar ela machucar outras crianças, como controlar, e às vezes é um ruído, às vezes é alguma questão de um brinquedo que o outro pegou e a criança queria naquele momento. Então, tudo isso
a gente precisa ter ali o nosso emocional centrado para conseguir acalmar essa criança e trazer de novo essa criança, conseguir regular essa criança novamente. E às vezes a regulação não vai depender de nós. Às vezes a regulação só vai acontecer 4, 5 dias depois. E é normal, tá? Mas naquele momento a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance, até para poder entregar uma criança calma para a família. E a família também se sentir segura em deixar aquela criança aos nossos cuidados. O espaço é da criança também. Se ela precisar caminhar ou evitar contato físico, o educador deve respeitar essa singularidade. Essa questão é muito importante, tá? Então, a gente vai ver como regulador, às vezes, um objeto que ela aperta, uma naninha, coisas que vão estar relacionadas a isso. O celular não é um regulador emocional, tá? Então, o celular fica com a mamãe e com o papai lá no banco, tá? Então, tudo isso a gente também vai aprendendo e vai lidando com várias questões. Porém, quando a gente pega crianças um pouco maior, 11 anos, 10 anos, num culto ali de IBF, por exemplo, o celular pode ser um regulador emocional. E aí, às vezes, cabe você colocar assim, olha, vai ficar no seu bolso, guardadinho, você não pode tirar. Faz um combinado. Por quê? Porque hoje há essa dependência também emocional das crianças com o celular. E atendendo no consultório psicopedagógico, eu vejo que isso cada vez mais cedo. E quando eu digo regulador emocional, é regulador emocional. A criança sabe que com o celular ela pode pedir para a mãe voltar a qualquer momento. Então, às vezes eu vou pedir para a tia, liga para minha mãe para eu ir embora, chama minha mãe que eu quero ir embora. A tia vai falar assim, já vou, já vou. Com o celular ela consegue fazer isso sozinha. Então, acaba se tornando uma base emocional para a criança, tá? Então, até isso a gente precisa entender na hora que a gente está lidando ali com as crianças, na hora que a gente está trabalhando, tá? A maior prova de amor que a igreja pode oferecer a uma família típica não é ter a estrutura mais cara, mas é ter um coração disposto a aprender e se adaptar. Por que eu falo aprender e se adaptar? Porque dependendo do lanchinho, do mimo que a gente dá para essa criança, a gente desregula a criança, né? A gente vai lá, oferta um chocolate daquele batom pequenininho, mas num neurodivergente pode causar todo um desenvolvimento, ele ficar muito mais agitado, essa criança demorar mais para dormir à noite. Então, é interessante a gente entender também que o lanche pode desencadear uma crise, pode desencadear ações diferentes, pode deixar aquela criança mais agitada, mais sonolenta. Então, é muito relativo, principalmente para as crianças que têm TDAH. A gente vê que a inserção de açúcar acaba modificando. Então, assim, antes do lanche de um jeito, depois do lanche, meu Deus, o que aconteceu? Né? Trocou a pilha, voltou outra criança. Sim, realmente, dependendo do lanche, da oferta que a gente faça, isso pode acontecer. Então, é interessante quando a gente tem uma sala com crianças neurodivergentes, a gente dá esse mimo e pedir, come em casa, guarda na bolsa, guarda no bolso, quando chegar em casa você pode comer. Assim a família também vai conseguir regular isso, falar assim, não vai comer hoje, você come amanhã, vai saber qual o melhor momento de dar esse doce para essa criança, né? E a gente, como o IBF, buscar um suco mais leve em açúcar, uma bolacha mais leve em açúcar, para auxiliar também na manutenção dessas crianças. Tá? Em Gálatas 6,12, a gente tem uma passagem que é: levem os fardos um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É uma passagem muito importante, porque mostra como dividir com as famílias, dividir com a igreja, vai trazer aceitação, vai trazer amor ao próximo, vai trazer mais conhecimento também, né? Então, essa questão não é só
não é só dessa família, é de todos que estão ali. Todos que estão ali juntos para integrar, né? Então, forçar uma planta de sombra a viver sob pleno sol não é adaptação, tá? Então, a criança que precisa se adaptar a moldes rígidos, isso não é adaptação. Hoje, a gente vê a pedagogia abordar que a escola tem que mudar e não os alunos. O mesmo vai para as áreas onde a gente vai estar atuando com a criança, preparar o solo para que todas as espécies floresçam. Então, a gente preparar uma sala, preparar a equipe com primeiros socorros, né? Então, assim, a igreja da sociedade pode procurar, por exemplo, as universidades e solicitar uma palestra de primeiros socorros. Elas costumam atender de forma gratuita e prestar esse serviço. As universidades que têm, por exemplo, medicina ou enfermagem, ou fisioterapia, né? E é muito interessante, por quê? Porque crianças com problemas motores têm mais chances de engasgo. Então, nós, como instituição, também podemos procurar essas outras instituições e ter um apoio. O que tem de novo de desengasgo? Como que eu posso fazer? Né? O que tem de novo num corte, num machucado? Como eu devo proceder quando isso acontece? Né? Principalmente quando a gente faz aí a semana de férias, que tem mais chance daí das crianças, né, se machucar, ralar alguma coisa. Então, é importante a gente buscar também novas formações, né, e adaptar ali aquele ambiente para receber essas crianças, para estar com essas crianças, tá? A criança com deficiência não é um peso, é uma parte vital do corpo. Sem ela, o ecossistema espiritual da igreja está incompleto e empobrecido. E aí eu peguei Coríntios 12, do 21 ao 22, mas é no 22 que ele coloca, né? Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, a gente pensar que essa família é indispensável, que essa criança é indispensável, né? Ela vai trabalhar uma série de coisas diferentes ali, que a paciência das outras crianças, o amor das outras crianças, né, o nosso amor, e ao mesmo tempo ela vai estar recebendo, ela vai estar sendo alimentada com a palavra de Deus, ela vai estar sendo instruída nos caminhos de Deus. Flexibilidade. Rigidez quebra o caule. O ensino religioso precisa de rotinas flexíveis. A inteligência varia. Cada semente tem seu próprio tempo. Cada criança aprende no seu próprio tempo ou aprende de forma diferente. Não dar um resultado que a gente espera não necessariamente significa que aquela criança não aprendeu. Ela pode trazer esse resultado de uma outra forma, num outro momento totalmente aleatório. Né? A mãe pode chegar contando que ela abriu a Bíblia e fez de determinada forma. Então, isso é muito importante a gente entender, que as crianças vão aprender de forma diferente, vão se desenvolver de forma diferente. A aprendizagem significativa, quando a criança confia no educador e o ambiente é adaptado, o conhecimento bíblico e a fé são absorvidos naturalmente, o aprendizado floresce, né? Então, se ele se sente confiante, ele não tem medo, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Tirar toda essa questão do medo, porque muitas vezes a avó já deixou com medo, uma tia, né? Então, a gente já recebeu crianças que, por exemplo, se eu não comer tudo, minha avó disse que Deus joga no buraco, né? Então, assim, já traz questões de medo que não condizem com o amor que Cristo prega. Então, a gente, às vezes, precisa também trazer esse amor, mostrar para a criança que é um ambiente natural, de aprendizagem, de carinho. A emoção vai ser a primeira linguagem, antes da palavra, né? Antes do pregador estar ali falando com ela, vem o sentir no sentido de se sentir acolhida, de se sentir bem, de se sentir bem colocada naquele ambiente, e não de se sentir rejeitada, de ficar num canto, de não poder fazer a mesma coisa que os outros às vezes estão fazendo,
né? Porque às vezes não tem ali a coordenação visomotora para segurar num lápis, numa caneta ou numa tesoura, como os outros já estão ali habituados. Então, essa questão também é muito importante, o sentir dessas crianças dentro desse ambiente, tá? Aqui eu coloquei algumas estratégicas. Preparar a casa significa o modo que a gente vai arrumar a sala, tá? E o ambiente, certo? Então, reduzir estímulos sensoriais intensos durante o culto infantil. Quando eu tiver várias crianças com espectro autista, eu preciso pensar se eu não estou estimulando muito aquela sala, porque pode, de alguma forma, criar algum tipo de crise, tá? A DUA, que é o conceito de desenvolvimento universal para aprendizagem, vai mostrar que a criança típica, ela enriquece junto com as outras. Então, se eu preparar um ambiente para a criança que é neurodivergente, eu não vou deixar ele empobrecido para outra, ao contrário, eu enriqueço também para outra. Então, suporte visual para que ele possa se comunicar quando a gente tem o não verbal, tá? Contação de história de forma multissensorial, oferecer alternativas de comunicação. Então, para a criança que, eu não sei se no ambiente de vocês tem, mas, por exemplo, na questão do deficiente auditivo, ter alguém ali que consiga se comunicar, passar informações para aquela criança, trazer, né, um mundo novo para aquela criança através da linguagem de Libras e sinais, né? Então, é muito importante. A gente pensa em todos, mas, por exemplo, é muito mais complexo para uma família, às vezes, levar um deficiente visual, mas o deficiente auditivo, ele acaba estando mais presente nas nossas comunidades. E é muito importante ter, pelo menos, alguém de apoio que possa se comunicar, que consiga entendê-lo, que consiga dizer oi, tudo bem, entregar uma palavra para essa criança também, que muitas vezes já está sendo excluída em outros ambientes, já não tem esse acesso em outros ambientes, tá? Na questão dos neurodivergentes, rotina emocional, o desconhecido gera ansiedade, a previsibilidade traz a paz. Então, a rotina de chegar, ser recebido, ser encaminhado para um lugar, mesmo que naquele dia a gente mude, vá fazer algo diferente, mas trazer para a criança qual é a modificação daquele dia, como vai ser feito, que horas vai ser feita aquela outra parte do culto, para que ele consiga também compreender o que está acontecendo e não se sinta perdido, tá? E, por último, o respeito à preferência. A gente, hoje, sabe que a gente tem inúmeros neurodivergentes. Tem aquele que ama abraçar, que tudo que faz chega, pega na mão, gosta. Tem aqueles que já não gostam de tanto toque físico, né? Tem aquele que adora falar e tem aquele que só vai falar se a gente chegar até ele e conversar. Então, hoje, entender isso, respeitar essas preferências também são muito importantes, tá? E mesmo que aquela criança não estabeleça um contato, né, oral, a gente entender que o que a gente está falando está sendo absorvido. Então, ter muito cuidado, ter muito amor naquilo que a gente está passando para aquela criança. Tá? Então, aquilo que a gente está falando pode não estar sendo exposto por ela naquele momento, ou em outros momentos também, mas ela está, sim, absorvendo, né? Ela está, sim, trazendo aquilo para dentro de si e se transformando lá. Em Lucas 14, na parábola do grande banquete, o mestre chama os excluídos que ficavam à margem, e mesmo após encher a casa, declara, ainda há lugar. O trabalho de inclusão exige desconstruir paredes e repensar rotinas. É a reforma de uma casa antiga para abrigar uma nova família. A mesa do reino de Deus é vasta, e a nossa missão como educadores cristãos é garantir que nenhuma criança fique do lado de fora do portão. Onde há afeto, não há barreiras. Para o Criador, todas as sementes importam.
Eu quis colocar essa conclusão, por quê? Porque essa criança, ela, muitas vezes, a sua família e a própria criança já vem machucada. Já vem machucada do ambiente escolar, já vem machucada de outros ambientes, do supermercado que não compreenderam, acharam que era birra, da escola que a criança não apresenta nada para a família, porque às vezes quem está ali na escola não está preparada para receber essa criança, não consegue trabalhar com 30, 40 crianças dentro de uma sala de aula. Então, a gente está lidando, sim, com indivíduos que estão feridos, que estão ali também buscando essa questão emocional, e esse apoio é muito importante. Eles entenderem que estão sendo bem recebidos e que a gente tem uma palavra de carinho e de amor para passar para essa família e para essas crianças, tá? Então, a gente vai ter tantas famílias que ficam com muito medo de deixar as crianças, né? Ai, mas e se acontecer? E se alguém bater, e se não entender, e se deixar ele sozinho, e se perder aqui, e se for no banheiro. Então, tem toda essa questão que a família tem esse medo, né? Tem essa preocupação. E vem feridos de outros ambientes, vem feridos de outras situações sociais, né? Na qual foi colocada de uma forma pesarosa, né? Como se aquela criança fosse um peso, como se aquela criança estivesse, de alguma forma, ali, dificultando a vida de outros alunos, de outras crianças. Então, essa questão é também muito importante na hora que a gente vai se capacitar para atender essas famílias, para estar com essas famílias. Bom, é isso, pessoal. Que bênção, glória a Deus, né? Quanto material, quantas sugestões, e eu amei a ideia da garrafinha do gelo. Quem mais aí gostou dessa ideia da garrafinha do gelo? Leonir, você quer falar alguma coisa também aqui, né? A Leonir também é bem nessa área das crianças, dos bebês, e depois também ela vai falar sobre uma aula que ela está desenvolvendo. Mas antes, vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que queira falar? Eu não sei se escreveram aqui no chat. Alguém tem alguma pergunta? Você consegue ver, Nancy? Não tem perguntas, mas quem quiser pode abrir o microfone aí e perguntar. Isso, pode abrir o microfone para falar, compartilhar, né? Vou colocar também bem-vindo. para vocês outras dicas também do dia a dia, né, que a gente pode utilizar quando a gente está numa sala com crianças atípicas, né? Então, na questão de sentar no chão, né, de ter aquela criança próxima, a pessoa que está ministrando ali o cultinho, de entender alguns sinais também. Então, por exemplo, sinais de agitação da criança, está tentando perguntar algo, né? Então, às vezes, ela não tem ali o cognitivo para conseguir formular aquela questão, mas está fazendo apontamentos, está mostrando algo. Dá uma paradinha, dá uma atenção, dá uma olhadinha. Oi, que foi? Ah, tá, é isso? Tô. Né? Você vai ver que a criança já centra novamente, volta ali a prestar atenção. Então, são questões diferentes. Questões de assustar também. Então, por exemplo, tem criança que não tem problema nenhum com balão neurodivergente. Tem crianças que têm muito medo de balão. Palmas, né? Então, entender ali aquela situação também. Né? Então, já, olha, vamos bater uma palminha, duas palminhas. Você já vai notando se aquela criança está demonstrando algum tipo de ansiedade, né? Então, ela vai replicar um movimento repetitivo com mais intensidade, ou vai levar a mãos aos ouvidos. Então, você consegue ali já verificar, olha, não, vamos diminuir aqui, vamos bater palma de outra forma, vamos bater na perna, vamos bater uma palma diferente, porque a gente já viu que ali hoje ela está mais sensível aos sons, sensível aos ruídos, e isso pode causar ali uma desregulagem e a criança acaba saindo
né, se desregulando e saindo ali do seu estado emocional. Então, é importante a gente ir verificando esses sinais também, que a gente consegue ver eles presentes, né, se a gente tiver esse olhar, né, e compreender, tá? Certo. Choros também, né, então, às vezes, o desregular de uma criança pode não ser balançar, pode não ser explodir, mas pode ser um choro, né, e aí como que eu faço? Tá aqui chorando, eu não faço ideia de qual motivo, nem ela no momento vai saber, porque ela desregulou. Então, tá tudo bem, eu tô aqui com você, respira. E aí depois, às vezes, já parou de chorar, depois de 20 minutos vem e fala, porque eu queria tal coisa, porque eu fiquei com medo de tal coisa. Então, eles acabam trazendo isso também. Olivia, você consegue parar de compartilhar? Consigo. Aí eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar um print nosso. Estamos aqui, né, com bastante pessoas. Então, vamos abrir as câmeras, conhecer aí. Enquanto isso, quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Você está conseguindo ver todo mundo na tela? Não, por aqui eu não consigo. Acho que é mais fácil vocês. Então, eu vou tirar por página. Então, todo mundo vai ter que rir toda hora. Luzia! Oi, tudo bom? Vai, Luzia, faz pergunta aí. Bom, como não tem pergunta, então vou dar a oportunidade para a Leonir para falar sobre a aula que ela está desenvolvendo, que também diz muito sobre esse assunto. Boa noite. Bom, eu estou aqui como aluna também sobre esse assunto, eu estou aprendendo. O tema da minha aula, ele não é sobre outro assunto, não é sobre esse, não. Assim, só para expor, a gente tem procurado aqui, né, o Ministério Infantil tem incentivado a equipe a buscar, né, conhecimento, porque é um desafio para a gente aqui, né, porque nós já tivemos crianças atípicas, mas como cada criança, fiz um curso recentemente, e cada criança atípica, se você conhece uma, você só conhece uma mesmo, e se você conhece 10, você conhece 10 crianças diferentes, porque elas têm características diferentes, então é um desafio, e eu acho que o Ministério Infantil, a igreja, precisa buscar mesmo, cada vez mais compreender esse assunto, aprender sobre isso. E aqui o que nós, muitas vezes, assim, algumas vezes, né, nós já passamos é a dificuldade da família perceber ou aceitar que aquela criança precisa de um acompanhamento e não ter um diagnóstico fechado, porque você também não pode lidar com aquela criança dessa forma e dificulta, né? E quem sofre, na verdade, é a criança, né? A gente já passou por isso aqui. Tem pai que você até tem abertura para conversar, e tem outros pais que não tem. E já teve casos assim de até ter abertura, mas de não acontecer a iniciativa da família de ir atrás, e a gente percebe o sofrimento da criança e muitas vezes da equipe que não consegue lidar, e você fica meio que limitado no que fazer, né? Então, é uma experiência mais, assim, eu estou buscando aprender, assim, preciso aprender, e achei muito importante aqui tudo que foi abordado. Essa é uma limitação bem grande, mesmo porque, como você colocou, cada criança típica é uma criança típica, aprende de modos diferentes, e algumas precisam de acompanhamento multidisciplinar, algumas precisam de acompanhamento medicamentoso. Então, isso vai influenciar muito na forma daquela criança aprender e se desenvolver socialmente, né? Então, a gente vê aí estudos mostrando que criança neurodivergente com um acompanhamento medicamentoso foi alfabetizada em 2 meses, enquanto passou anos ali
sem conseguir essa questão. Ou acompanhamento multidisciplinar, de terapia ABA, de terapias com TO dentro de consultórios, que também vai conseguir fazer com que essa criança aprenda, se desenvolva e consiga se integrar, né? E aí a gente, como igreja, né, fica ali, porque não é nem escola, nem, né? Então, para a gente conseguir mostrar esse valor dessa comunicação com a família, às vezes é bem complexo mesmo, bem difícil de interagir. E tem a questão da negativa, né? Muitos pais, a princípio, eles negam essa questão, né? Eles falam, é coisa do meu filho, é coisa do Mateus, é coisa do Lucas, não é porque ele é neurodivergente, né? E, na verdade, não. Já são sinais claros ali de uma necessidade de acompanhamento maior. Posso falar uma coisinha? É a Cris aqui. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu acho que dentro do que a Leonir falou, é interessante, às vezes, a comunicação mesmo. E a igreja aí tendo umas válvulas de escape. Então, se o pai for totalmente para o lado negativo de ter um laudo ou de não aceitar e tudo mais, a igreja pode ir se moldando, o Ministério Infantil, lógico, com as situações. Então, ter o gelinho, ter um abafador, para você ir entendendo aquela criança, mesmo que o pai não aceite. Mas ele vai se sentir acolhido no Ministério Infantil. Então, ter, às vezes, um tapete de sensações, que daí você vai trazer vários tipos que ele pode tocar. Nós tivemos uma neurodivergente na igreja e o pessoal fez isso. Então, ela tinha uma parede que era só de sensações. Então, ela ficava ali um tempão ouvindo a lição e mexendo no tapete. Então, ela tinha vários tipos me ajuda, Lívia, que ela pôr a mão, várias ásperos. Materiais Isso. sensoriais, né? Materiais Isso, porque sensoriais. daí ela vai conseguir mexer. Então, isso tudo vai trazer essa clareza para ela, vai acalmar dentro da necessidade e vai fazer com que evite ter crises descompensatórias tantas vezes. A partir do momento que ela vai tendo mais confiança no ambiente, menos vai ser desregulada a estadia dela ali, porque ela vai sentir acolhida naquele lugar com as pessoas que estão ali, ela sabe que gostam dela, que estão pensando nela. Isso tudo é interessante, mesmo que a família, a princípio, não aceite. Agora, quando a família já aceita, ou são casos um pouco mais atípicos, mas que já vêm com acompanhamento, a líder de Ministério Infantil pode chegar e conversar também. Perguntar para o pai, olha, o que ela gosta, o que não gosta, o que ela costuma fazer em casa, porque daí você consegue ter um filtro para você já poder começar a trabalhar e ela ter uma estadia tranquila também na igreja. Sim, e esse ambiente onde ela pode segurar, onde ela pode ter contato com as coisas, é muito importante para todas as crianças no geral. Mas o neurodivergente vai trazer essa segurança, né, de estar ali. E a questão de ter um abafador, de ter algumas questões, vai ajudar também no momento que a gente precisa regular uma criança, no momento que a gente precisa acalmar e trazer aquela criança para dentro de si novamente, né? Porque, na verdade, ela fica totalmente perdida. Por isso que, nesse momento, não adianta a gente perguntar o que aconteceu, mas por que você está assim? Porque não adianta. A memória de trabalho, nesse momento, da criança, ela não existe. Ela está descompensada, ela só está ali tentando se encontrar novamente. Então, esse momento é muito importante. E essa questão sensorial para as crianças, em geral, é muito importante. O gelo, né, ali, para pegar algo felpudinho, algo gelatinoso,
Então, são coisas diferentes que vai trazer ela para o prumo novamente. É que o gelo é muito rápido, gente. Quem trabalha na área da educação, que está ali, é muito prático, né? A criança desregulou ali, você pegou o gelo, começou ali, você começa a falar de qualquer assunto e dá o gelo na mão, você já vê que ela vai voltando para o prumo, né? Então, assim, e animais também, mas não é no caso da igreja, a gente não vai conseguir ter lá uma calopsita, um cachorrinho, um bichinho para ajudar a gente. Então, o gelo vai ser a parte mais prática, né? Mais fácil ali da gente conseguir um socorro e trazer novamente a criança para o prumo. Tá fechada, Andréia. Ficam aí, que agora a Nancy vai fazer os agradecimentos e dar os avisos. Ah, sim, deixa eu abrir aqui a nossa janela. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, participou com a gente. Essa palestra vai ficar gravada. Você vai poder estar compartilhando ela com quem você quiser. Se você sabe de uma família que precisa conhecer disso, que precisa, e você quer compartilhar, pode mandar, fica à vontade. Deixa eu ver se apareceu aí. Apareceu, né? Aí. A nossa próxima palestra, então, com a Lívia também, vai falar especificamente sobre TEA, né? É isso aí. Isso. Ela vai falar especificamente, então, sobre isso. Vai ser muito interessante. Dia 20/7, às 8 horas da noite. Não percam, já marca na agenda. Vai ser gravada também. Então, se de repente não puder participar, mas vai ficar gravada para poder assistir novamente, passar na igreja, passar com a sua equipe do Ministério Infantil, pode divulgar, pode. O nosso YouTube, né, Andréia, está à disposição de todo mundo, tá bom? Pode assistir, tem muita coisa legal lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então, o programa aí, ó, dia 20/7, a nossa palestra. Quem não inclui, exclui. Olha só que interessante e pesado, né? Quem não se sentiu, não sentiu o peso dessa frase, pensa um pouquinho. Quem não inclui, exclui. Será que a gente está incluindo ou excluindo, né? Então, se programem. Se você ainda não tem, nós temos disponível a autorização de uso de imagem, um material, um arquivo para você estar imprimindo e disponibilizando para os pais, tá bom? Porque nós sabemos que há muitas regras hoje, precisamos segui-las. Então, autorização de uso de imagem é importante, principalmente quando a gente posta fotos das crianças, dos cultos, é importante ter isso. Também temos o termo de compromisso para líderes e professores, é um compromisso que o professor faz, é importante a sua igreja ter. Se ainda não tem, dá uma lida lá, está disponível no app CBESP. Se você ainda não tem, tem também no site da CBESP. No QR Code aí você consegue ir direitinho lá para lá, tá bom? Lá também tem a nossa campanha de oração. Quem ainda não fez a campanha de oração, eu vou também orar. Foi muito interessante, muito legal, está disponível lá, pode fazer a qualquer momento na sua igreja. Temos também lições, as lições disponíveis, as últimas que saíram, foi sobre o Dia do Pastor, festa junina, inverno, início de inverno, né? E, em especial, hoje, todo brasileiro animado, né? Pelo menos por enquanto, temos a nossa lição da Copa, falando sobre o corpo, sobre fazer parte do corpo. Somos todos membros de um mesmo corpo. Gente, tá muito legal a lição, vou até mostrar. A gente já deu aqui, temos os recursos visuais, tá bom? Tem o versículo, peguei porque estava fácil aqui. O versículo, e tem também a revistinha, a nossa revistinha, que é nosso álbum de figurinhas. As crianças amaram fazer isso daqui, gente. Se você não fez, leva para sua sala. Você vai fazer maior sucesso, é sério. Aí tem a opção de você imprimir as figurinhas, elas em preto e branco, para as crianças mesmo colorir, recortar e colar, ou você já imprime elas em papel fotográfico, adesivo, quer deixar mais chique o negócio,
faz em papel fotográfico adesivo, leva recortado, coloca num saquinho, dá para as crianças. Você tem que ver a diversão delas trocando figurinha. Foi muito legal. Então, está disponível a lição para vocês. E novidades, vai ser lançado também agora, lição para o Dia do Amigo, Dia dos Avós, e uma especial que a Leonir está fazendo sobre alimentação saudável. Já falou sobre isso na sua igreja, muito legal. E também Dia dos Pais, que logo, logo está aí. Nós já vamos também preparar e disponibilizar para vocês já se preparar. O que mais? Temos a nossa Red Kids à disposição, o contato da editora está aí para quem quiser. Usem, abusem, fiquem à vontade, pode entrar em contato, ver lá o valor, e eles mandam direto para a casa de vocês. Temos também as lições de missões, saiu as 5 lições de missões esse ano, do Eu Vou, então está disponível na Secretaria de Missões, as 5 lições. No nosso WhatsApp também está lá, a gente pode até postar de novo, né, Andréia? Divulgar de novo lá as lições de missões. Logo está chegando o mês de setembro, né? Se eu não me engano, que já é o próximo, são 2 meses em especial de missões na nossa convenção, e logo está chegando. Então, já prepara a aula de vocês, ó. Tem mais 3 lições. O que mais? Dá para fechar um domingo, né? Cada domingo. Isso, dá para fechar o domingo, ó. Já programar quem é que vai dar aula, se preparar aí bonitinho com cada lição. O que mais? EBF. Vou deixar a Andréia falar desse depois. Temos confirmado, então, ó, dia 1/8, nós vamos ter capacitação presencial lá no Jardim Maracanã, lá em Presidente Prudente. Se você é lá de perto, pode estar indo lá com a Andréia. E também no Jardim Progresso, lá em Franco da Rocha. Se você temos vários aqui hoje de lá. Já se prepara, no dia 22/8, lá vai ser um período mais longo, vai ser das 9 da manhã até as 4 da tarde, vai ter almoço, então tem um valor de inscrição, você pode fazer sua inscrição para estar participando lá, vai ser bênção. E também, do dia 11 a 13 de dezembro, nós vamos ter o Congresso Estadual da CIBESP, que vai juntar aí a DEFESP, DOBIESP, CIBESP Kids, a MOBIESP, vamos estar todos juntos lá em Serra Negra, em nome de Jesus, vai ser bênção. Já se programa, você que ainda não fez sua inscrição, já faz, já começa a pagar, porque assim fica baratinho, quando a gente pode dividir, né? Então já se programa. E se você ainda não tem o material, Maio Laranja, sobre prevenção ao abuso, está disponível. Temos as luvinhas lá, a camiseta também. Nosso agradecimento também muito especial do nosso culto, né, Andréia? Do Agita que nós tivemos. Se você esteve lá, foi uma bênção. A gente tem só que agradecer mesmo. E logo tem outro, tá bom? Andréia? Pastora, o microfone está desligado. Obrigada. Que benção. Então, você que quer levar o CBSP Kids para a sua igreja, para um culto Kids, para uma capacitação, né? Para um EBF também, estamos aí, né? Eu tenho certeza que a equipe toda aí está preparada para estar indo à sua igreja, ser abençoada e abençoar sua igreja, tá bom? A EBF, estamos finalizando alguns detalhes, né? E logo nós iremos postar, mas tem pessoas que já nos procuraram e nós já passamos o que a gente tem, né? Sem estar formalizado, tudo bonitinho, e que já vai fazer. Aqui em Teodoro Sampaio nós vamos fazer 4 dias aqui e 1 dia na nossa congregação, e está sendo um tempo muito rico e muito gostoso. Então, você que quer fazer sua EBF, precisa de ajuda, entre em contato. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, também, né, entre em contato, e também nos siga, né, no Instagram, siga a Lívia também, né, no Instagram, as pessoas que faz parte aqui, né, que dá as palestras, isso é rico e maravilhoso, amém? Vamos encerrar, então? Leonir, você ora para a gente encerrar?
Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por esse tempo de aprendizado. Senhor, muito obrigada pela vida da Lívia, que o Senhor continue dando para ela conhecimento e que ela continue com essa disponibilidade de compartilhar, Senhor, o que ela sabe. E te agradeço pela vida de cada um aqui que se dispôs a tirar um pouco do seu tempo, porque tem interesse no teu reino, tem interesse nas crianças, Pai. Abençoe cada igreja, cada ministério, cada líder, cada equipe, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar sempre abertos e atentos, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, como líderes e como igreja. Nos dê uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Até o mês que vem. Compartilhem. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, Lívia. Obrigada. Tchau, Lívia. Eu que agradeço. Gente, Deus abençoe. Amém. Obrigada, Deus abençoe. É, Senhor.